a esperança e a solidariedade lhes traçou o caminho heróico à vitória da fé. Reunamo-nos para a troca de nossas experiências, plasmando novos roteiros para a ação renovadora e santificante que nos compete. Mas qual aconteceu no princípio da divina mensagem do Cristo? Reunamo-nos, aprendendo e auxiliando, trabalhando e servindo, para que, em melhorando hoje a nós mesmos, possamos esperar amanhã pela terra melhor. Então, amigos, a lição de hoje nos diz que precisamos nos reunir para fazermos melhor, para alimentarmos com os bons pensamentos, pelas boas obras, pelo aprender essas lições tão importantes para a nossa renovação espiritual, para renovar nossos pensamentos, para melhorar a nossa vibração, para nos capacitarmos para esse mundo melhor que nos chega. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, abençoe nosso amigo Thales, que ele possa trazer para nós essa explicação, essa lição tão importante, para que nós aqui reunidos possamos melhorar a cada dia. Graças a Deus. Então, relembrando, hoje, dia 30 de outubro de 2023, recebemos o nosso amigo Thales Gomes, trabalhador da Casa de Adriana, que vai conversar conosco sobre o tema Nós Mesmos, do livro Religião dos Espíritos. Thales, a palavra está com você, que o Senhor te abençoe e continue abençoando a todos nós. Você tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 19h35, para concluir suas reflexões, fique à vontade, tá bom? Tá bom, Rosa, obrigado. Que a paz de Jesus seja o sentimento que nos una agora e sempre. Inicialmente, queria agradecer, Rosa, em particular a você e a Sociedade Espírita que nos acolhe, né? Sociedade Espírita Francisco de Assis, que nos acolhe nesse momento e nos dá a oportunidade da reflexão. Gostaria de dizer a vocês que, em realidade, nós não vamos fazer uma palestra. A nossa proposta aqui é refletir acerca da importância para Deus que todos nós temos. Às vezes a gente nem passa percebido por nós o quanto nós somos importantes para Deus. Mas é claro que com esta importância, com essa valorização divina, né, advém sempre a responsabilidade. E é esse o nosso problema maior e que nós vamos reflexionar na noite de hoje. Tá bom? Tá validado? Vamos chamar a atenção, né, para a inserção dessa obra, né? Nos anos finais dos anos 50, lá na comunidade espírita, comunidade espírita cristã de Uberaba, o nosso irmão Chico participava de um estudo capitaneado pelo Espírito Emmanuel. E 4 livros, 4 obras básicas da doutrina eram, então, estudadas por eles, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. E esses estudos, principalmente religião espírita, lá com 91 estudos, eles foram condensados em 4 livros. Religião dos Espíritos é um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Seara dos Médiuns, um livro de estudo sobre a obra O Livro dos Médiuns. O Espírito de Verdade, um outro livro que versava estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E a Justiça
Justiça Divina, que é o quarto livro desta série, versava estudos sobre o céu e o inferno, né? Hoje, nós em particular, como já foi anunciado, nós vamos estudar exatamente uma dessas reflexões trazida por Emmanuel sobre a questão 930 do Livro dos Espíritos. Começando já a nossa reflexão, durante muito tempo, né, nos meus primeiros passos na doutrina espírita, nós que chegamos à doutrina espírita após o estudo no livro E a Vida Continua, de André Luiz, uma obra básica, eu só ouvia, né, os mais velhos na doutrina dizer: leia Kardec, leia Kardec, leia Kardec. E, inadvertidamente, né, pelas nossas condições primárias, falava: poxa, mas será que obras complementares não são importantes? Né? Que a importância é só as obras básicas? E aí, a partir desta reflexão, foi que eu fui encontrando a importância das obras básicas para o nosso desenvolvimento dentro da doutrina espírita. Porque as obras complementares, elas nos levam à reflexão sobre as obras básicas. E é a partir desse momento da reflexão que nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento sobre a doutrina espírita. E a doutrina espírita tem uma particularidade interessante, né? Eu não sei se vocês gostam muito de matemática, mas eu, como sou filho de professora de matemática e sempre gostei de matemática, e um dia estava lendo um livro de matemática que apresentava sempre a cada capítulo uma parte filosófica do tema. E lá em geometria, uma coisa que me chamava a atenção era que a definição dizia o seguinte: por 3 pontos passa um e exclusivamente um plano. Mas o que será que isso tem a ver com a nossa doutrina? Quando a gente olha para a doutrina espírita, Kardec se apoiou em 3 pontos para o estudo da doutrina espírita, né? A doutrina dos espíritos. Um ponto era a ciência, um ponto era a filosofia, que representava exatamente o aporte do conhecimento. E o terceiro ponto era a religião, que aporta exatamente a parte moral tão importante no desenvolvimento do homem. E a proposta da doutrina espírita é um descortinar mais uma parte da verdade que nós já reuníamos condições de aprender naquele determinado momento. Então, fazendo essa analogia entre a matemática, sabendo que a verdade só pode ser uma só, a inteligência do senhor Allan Kardec no desenvolvimento de todo esse descortinar do mundo espiritual, até então sistematicamente desconhecidos por nós, significativamente não consciente a nós, fica muito evidenciado o teor da verdade nessa doutrina. Indo para a questão, né? Como é que é essa questão 930? A questão 930, Kardec faz uma pergunta, né? Uma pergunta enorme, porque a pergunta é feita em 2 partes.
na primeira parte, o que Kardec faz? Kardec atesta, né, o que ele já entende da doutrina espírita com relação às nossas provas e às expiações. E vai buscar exatamente naqueles que socialmente, né, são os invisíveis, são os grandes necessitados, são aqueles que não apresentam condições de trabalho, por si só, não encontram condições de manutenção e subsistência. Então, ele fala que reconhece que muitas das vezes as pessoas se colocam nessa situação porque elas apresentam preconceitos sociais. Ou seja, entende que ontem ela estava numa posição social, mas hoje, em função dos desafios da vida, tem que, para se recolocar no ambiente de trabalho, posições que estão abaixo daquelas que ontem eles exerceram. Mas ele compreendia isso, né? Porque eram pessoas que teriam dificuldades muito grandes, porque ali incidia realmente o quê? A sua prova, o seu desafio, o seu grande obstáculo. Mas ele queria saber, como um bom investigador, se haveria, né, exceção em situações como essa. E se existiam exceções, quais seriam essas exceções? E aí os espíritos, né, dão sempre uma resposta fantástica, maravilhosa. O que os espíritos dizem? A resposta é, no mínimo, 1/3 da questão. Quando os espíritos dizem, numa sociedade organizada, a lei de Deus, numa sociedade organizada, né, sobre a lei de Deus, ninguém deve morrer de fome. Veja, ele pergunta da exceção. E os espíritos dão uma resposta profunda e definitiva. Que se aquela sociedade aonde estivermos inseridos, nessa condição de viciação, e lá perdemos o nosso emprego, lá nós vamos vivenciar essa prova. Se essa sociedade está inserida dentro da lei de Deus, ninguém vai morrer de fome. E aí nós ficamos refletindo, né? Que sociedade é essa? Que sociedade? Porque a primeira reflexão que eu fiz, essa nossa sociedade não é de Deus, né? O jovem fala muito isso, o adolescente, às vezes eu tenho contato com eles, principalmente lá no centro. Ah, tio, isso não é de Deus, não, né? Eu acho que isso não é de Deus. Eu acho muito interessante. Porque, no fundo, tudo é de Deus. Né? O bem é de Deus. Se o bem não está presente, é porque nós estamos gerando mal. Mas, pensando sobre essa sociedade, né, eu fiquei refletindo, mas aonde eu vou ancorar, né, o conhecimento para entender esta sociedade, para entender quais são as crenças necessárias para gerarmos uma sociedade dessa natureza. Quais são os valores, né, presentes a essa sociedade? Que habilidades nós
precisamos ter para construir e vivenciar esta sociedade? Qual o comportamento que nós devemos ter para sermos participantes dessa sociedade? E que ambiente será construído por todos nós dentro dessa sociedade? Com todas essas dúvidas, né, com todos esses interesses, eu lembrei de ancorar o estudo em cima da passagem do encontro de Jesus no portal de Jerusalém, quando lá ele chegava para a Páscoa. E quando Jesus adentra a cidade, espera por ele um doutor da lei. E nós sabemos que as intenções do doutor da lei não eram das melhores, não era um encontro em que ele buscasse sorver do conhecimento do Cristo. Pelo contrário, ele buscava era criar uma situação aonde Jesus, pela sua resposta ou atitude, pudesse ser considerado um infrator da lei e aí ele ser retirado da sociedade porque Jesus incomodava o sinédrio profundamente. E o que aconteceu nesse encontro? Nesse encontro, o doutor da lei aborda Jesus e pergunta: qual é o maior mandamento? E é interessante o maior mandamento. Por quê? Porque naquela época, a lei de Deus havia sido trazido para o povo judeu na forma de 10 leis. Veja, mais de 3.500 anos se passaram e dessas 10 leis apresentadas, elas não são observadas e seguidas pela maioria de nós. Não vou dizer nem a maioria, na sua totalidade, por nenhum de nós encarnados. E veja, quando o doutor da lei pergunta a Jesus, Jesus tem uma postura didática, educativa, fantástica. Porque, normalmente, quando nós somos questionados, imediatamente nós arboramos em dar resposta. Alguém, o aluno, pergunta, né? Vamos colocá-lo na posição de aluno, o aluno pergunta o que é isso, imediatamente nós vamos responder. Sem saber quem é que pergunta, qual a intenção daquele que pergunta, saber quem é, para aí sim responder à altura que aquele ensinamento vai ser profundamente útil. E Jesus utilizava essa técnica. Perguntado pelo doutor da lei, ele pergunta: o que diz a lei? Porque para aqueles 10 mandamentos, haviam mais de 620 interpretações da lei. E aquela questão já estava dentro de uma interpretação. E ele, como doutor da lei, sabia. E Jesus sabia. Quando Jesus transfere para ele
ele está verificando qual é o teor de conhecimento daquele que está diante de si. E ele imediatamente cita duas interpretações da lei. Ele cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, né? Que é ao amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro passo, o maior mandamento é amar a Deus. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é o sentimento máximo de gratidão que um espírito pode ter pelo Criador. Ele se reconhece obra do Criador. Então, nós precisamos nos reconhecer obra de Deus. Porque sem esse reconhecimento, nós vamos ter muita dificuldade de entender a lei e crer na lei. Mas quando eu sou grato a Deus, quando eu reconheço-me filho de Deus, a luz se faz diante de mim, diante de todos nós. Mas ele cita uma segunda parte, porque não é só isso. Isso é só uma preparação para a parte final. Por quê? Porque nós estamos aqui vivenciando uma experiência humana. Amar a Deus ainda é um caminho individual. É exatamente a minha responsabilidade. Mas eu participo da obra. Porque estar encarnado é vivenciar uma experiência humana. E quando eu vivencio uma experiência humana, não é uma vivência unilateral. É, no mínimo, bilateral. E é por isso que Jesus diz para nós, quando dois mais estiveram reunidos em meu nome, eu aí estarei. Por quê? Porque nós não podemos, nessa experiência, subtrair a relação com o outro. Ela sempre deverá estar presente. E aí ele evoca o quê? A segunda parte da lei. O que diz a segunda parte da lei? Né? Está em Levítico 19, versículo 18. E ao próximo, nós devemos aplicar o mesmo amor. Ora, eu preciso conquistar aquele sentimento. Então, de posse desse sentimento, né, em mim, em me sentir obra, em me sentir a criatura, e saber que o amor foi o sentimento que criou cada um de nós, eu, eu não consigo, né, significar o que é o momento da criação do espírito. Mas, de certo, a minha ignorância, por tudo que eu já tive a oportunidade de ler e vivenciar na doutrina, deve ser um momento de amor fantástico, que é a luz. Amor é luz, luz é amor. Então, eu preciso começar a adquirir, né, essa elevação intelecto-moral em mim para poder reconhecer, né, que o outro ele não é diferente de mim no aspecto da criação. Ele é igual a mim. Ele foi criado nas mesmas condições e nas mesmas formas. Mas, né,
é bom esse diálogo, porque ele não para aí, né? Após o doutor da lei ter demonstrado o seu conhecimento, o que é que ele diz? Né? Ele não diz nada. Ele para e olha para Jesus. E o que Jesus responde? Parabéns, é isso. Tu dizes bem. Agora vá tu e faz o mesmo. Então, isso é lindo, não é? Lindo. Porque tenha ele boa ou má intenção, é com os recursos que ele tem, com os valores que ele tinha, com as habilidades construídas, com as suas crenças, é que a resposta foi construída. Mas aí, né, o doutor da lei inquire Jesus, porque havia nele a má intenção. Mas, mestre, quem é o meu próximo? Né? E o meu próximo, nós sabemos que é uma das mais lindas parábolas, né? Que é a parábola do bom samaritano. E é claro que nós não vamos falar da parábola aqui, né? Porque senão depois a Rose puxa o meu chapéu aqui, ó. Meu chapéu não, a minha reunião aqui, né, qual eu estou participando, e diz para mim, olha, cartão vermelho. Mas nós sabemos que a parábola do bom samaritano é alguém em condição muito mais adversa do que aquele que passa fome. Mas nós podemos exatamente utilizar essa imagem, por quê? Porque aquele caído, né? Aquele caído, aquele que está caído na sarjeta, aquele que foi espancado, etc., etc., se assemelha muito àquele que não reúne condições no momento, por uma razão ou outra, de poder ser o arquiteto da sua necessidade material para seguir vivendo naquele momento. Não tem mais recursos materiais para isso. O outro estava caído, também não tinha. E o interessante é que das 12 tribos, né, dos judeus, haviam 10, né, pela Decápole, que, que tinham uma comunhão entre si. E haviam duas que eram dissidentes. E até hoje nós sabemos como é que é a relação das dissidências. E o samaritano era um desses. Então, os 10 odiavam os 2. E o que estava caído fazia parte dos 10. E o samaritano fazia parte dos 2. Sabemos que passaram outros amigos dos 10 que não o socorreram. Mas aquele que era pelos 10 excluídos, foi ele quem acolheu, né? E aí vem exatamente a pergunta de Jesus: quem é o próximo do caído? Porque havia sido colocado aquela dúvida, né? Quem é que acolheu aquele caído? E o doutor da lei, né, respondeu:
àquele que por ele teve misericórdia. Então, no momento em que a gente ancorou nesse estudo, ele passa aí uma grande, né, elucidação para nós do estudo que Emmanuel fez sobre essa questão 930 do Livro dos Espíritos. Né? E o conteúdo daquela resposta de que numa sociedade que está organizada sobre a lei de Deus, não há fome. Ou seja, o grande problema, né, de se implantar a lei de Deus, de entender, de vivenciar, é que falta-nos exatamente esse estado, o estado de misericórdia. Porque imagina aquele que é, por 10, excluído. E mesmo sendo excluído, ele atende a um dos 10 que está caído. Ele precisa mudar o status quo natural daquela situação, que era a rejeição, que era a falta de humanidade, que era a falta de caridade, e isso nós só faremos com misericórdia. Será que somos misericordiosos? Fica mais uma reflexão. Mas a doutrina espírita descortinou para nós a verdade da existência de um mundo que até então, como falamos no estudo, para nós era desconhecido. Porque quando Kardec inquire aqueles que estão ali se manifestando, se comunicando, quem são vocês? Os espíritos dizem, nós somos a alma dos homens que viveram na Terra. Então, isso muda toda a questão do ponto de vista projetivo da nossa visão. Que nós aqui passamos breves momentos, né? Hoje, em média, entre 70 e 80 anos, né? E está aumentando isso, daqui a pouco vai ser entre 80 e 90. Mas depois, nós vamos para o nada. Mas quando chegam as manifestações daqueles que julgávamos então mortos, se apresentando, dando seu testemunho, trazendo provas, a morte deixou de ter significado. E isso é difícil, hein? Porque existe hoje muito espírita que tem medo da morte. Tem medo dos espíritos, tem medo da morte. Talvez o medo da morte seja uma consequência do nosso progresso, né? E principalmente da nossa responsabilidade. Porque todos nós encarnamos para progredir, para evoluir. E se nós não tivermos alinhado com o nosso compromisso, de certo nós vamos nos responsabilizar. Então, é uma autorresponsabilização sobre aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Mas tem uma coisa interessante, porque o espírito nada mais é do que energia pulsante. Nós somos energias. E a matéria nada mais é do que a energia congelada. Então, nós não morremos porque nós somos energia, nós fomos criados. Mas a nossa energia não terá fim, ela vai se perpetuar. Então, é interessante, porque se nós somos energia,
nós emitimos ondas, né? E pensamento é uma onda, pensamento é energia. E Leon Denis, no livro Problema do Ser no Destino da Dor, ele nos coloca dois capítulos interessantes sobre o pensamento e sobre a vontade. Então, o pensamento é essa energia em movimento que está se movimentando, que está se deslocando, que pode ser medida, pode ser quantificada, pode ser analisada. E quando a essa energia nós imprimimos uma vontade, essa energia somada à vontade faz com que nós criamos, né? E nós realizamos uma criação nossa. É por isso que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que nós somos co-criadores. Porque nós pensamos, nós temos vontade, então nós também criamos. Então nós somos importantes para Deus, lembra como nós falamos no início? Porque nós coparticipamos da obra de Deus. Mas será que nós estamos participando, né? Bem ou mal nessa situação? Esse é o autoexame que a gente precisa fazer. Como é que estão os meus pensamentos? De conformidade com o ensinamento de Jesus? Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte: eu mostrei o caminho, meus ensinamentos. Os meus ensinamentos são verdadeiros, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a felicidade que todos nós almejamos. Então, precisamos seguir o ensinamento. Mas um outro tema interessante que queria trazer para a nossa reflexão é outra lei que está presente dentro da lei de Deus, que é a lei da ação e reação. É a lei da reciprocidade. Né? Na física, lá na terceira lei de Newton, tem uma coisa muito interessante, né? Que a gente aprende, que diz: a toda ação corresponde uma reação igual de sentido contrário. E a coisa não é bem assim, né? Então, mas é fato que a uma ação vai corresponder a uma reação. Então, lembra aquela onda, pensamento, aquela vontade e lá uma realização? Então, se meu pensamento, né, está em conformidade com a lei, né, o meu pensamento é justo, e a minha vontade é uma vontade do bem, o que eu vou realizar é bom. Então, eu estou emitindo uma onda boa, estou potencializando, moldando, dando forma àquela energia de boa forma, o resultado é bom. Mas e se o pensamento não for? Qual será o resultado? Então, isso é muito importante, porque se eu não penso bem, o resultado jamais, em hipótese nenhuma, será bom. Só que nós não podemos esquecer que aquilo que a gente emite retorna. Lembra aqueles pêndulozinhos que a gente solta, ele bate num e fica parado ali e vai passando, tudo paradinho, e a gente vê lá o outro levantar e lá em cima. E aí ele bate no outro, vai passando aquela energia, leva o último lá que bateu no primeiro, vai lá em cima.
mas observa que ele não vai na mesma intensidade da primeira pancada. Sabe por quê? Porque existe a misericórdia de Deus. O que a gente chama de inércia, o que a gente chama de decomposição da energia, aí está a manifestação de Deus. Porque mesmo que a nossa ação não tenha sido boa, e realmente, pela lei, ela vai voltar, ela não, nunca volta na mesma intensidade má que nós emitimos. Porque Deus nos dá a oportunidade reflexiva. Ou seja, nós acabamos de ver que aquele ambiente que nós falamos, ou seja, o ambiente de fome, aquele ambiente que nós estamos vendo o necessitado sem abrigo, sem amparo, mesmo que nós... Porque quem reúne a sociedade, quem faz somos nós. Muitas das vezes nós estamos colocando, o político tem a obrigação de cuidar das pessoas. É verdade, recebe por isso, isso está... E não acontece. O cientista tem que descobrir isso, fazer isso. Não faz. A responsabilidade dele, etc, etc. Mas por que que isso não acontece? Se deveria. É porque, como nós, falta de misericórdia. Então, esse é o processo de ensinamento divino. É que o ambiente, quem gera somos nós. Quem não pertence àquele ambiente não precisa passar por essa situação. Mas se nós estamos dentro desse ambiente, estamos passando por isso, nada mais é do que um aprendizado. Nós estamos passando para o nosso aprendizado. E o nosso aprendizado é: não crie, não realize esse tipo de coisa, porque o resultado não é aquele resultado para o qual foste criado. Então, não estamos seguindo a importância que Deus atribuiu a nós. Mas nós somos responsáveis. E é através da responsabilidade que nós estamos vendo que há um retorno. E quando a gente sofre, né? Quando a gente prova, tem um termo que eu não gosto muito, mas é o que nos ocorre agora, quando a gente prova do nosso próprio veneno, infelizmente, ainda precisamos disso para o despertar da nossa consciência. Então, Emmanuel, quando traz o estudo, né, lá no capítulo 42 de Religião dos Espíritos, nós mesmos, ele traz para nós exatamente esta reflexão. Veja, a obra básica, fantástica, completa. E como é importante uma obra complementar com espíritos de luz trazer para nós elucidações que nos direcionam ao caminho do bem, que reorienta a nossa responsabilidade. Ou seja, tudo é resultado de nós mesmos. Agradeço a vocês a oportunidade de compartilhar essas reflexões, pensar em doutrina espírita
é metade do caminho. A outra metade é vivencial. Só que, matematicamente, pensar em doutrina espírita é 5% da solução do problema. 95% é exatamente nós mesmos. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão, pelas suas reflexões. Realmente temos sempre o que mais estudar, o que mais refletir, o que mais aprender. Que a gente prossiga, né? Sempre realizando isso. Estudar, refletir, aprender e aplicar tudo isso que nós aprendemos com os companheiros que vêm à nossa casa, trazer a sua contribuição, falar sobre o... Eu posso fazer uma pergunta a ele? Pode, Ana. A nossa companheira Ana Brito quer fazer uma pergunta a você. Tudo bem, Thales? Sem problema. Se eu souber responder, Sabe, sim. senão a gente vai estudar. Sim, vamos estudar, então. Estou brincando. Meu amigo, obrigado, tá? Eu fiquei em dúvida. Você falou que nós temos vamos dizer assim, de 70 a 80. E depois, nada, eu não entendi. Ah, não, eu falei disso, é a média de vida, né? Da experiência humana. A média de tempo aqui na Terra hoje está entre 70 e 80 anos, né? Porque tem uma variação para o homem e para a mulher, né? Na condição corporal. E o que está acontecendo? Essa expectativa de vida ela está aumentando, tá? Ela daqui a pouco já vai ser 80, 90, daqui a pouco ela vai ser 90, 100, né? Eu não sei quanto vai ser na regeneração. Há um boato que chegaremos até 150 anos, Oh, meu Deus! né? Tá legal, Mas obrigado. não pode ser nessas condições aí de falta de misericórdia. Aí não está. Obrigado. Nada. Obrigado, meu amigo Thales, por ter aceito o nosso convite, por vir conversar conosco, trazer suas experiências, o aprendizado. Foi muito rico, muito rico. Com certeza, eu adorei e com certeza todos nós gostamos e aprendemos um pouco mais com você. Leve o nosso abraço à casa de Adriana, e aquela casa continue trabalhando intensamente como tem trabalhado até hoje, na seara do Senhor, a sua colaboração, porque é o que todos nós devemos fazer. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando a nossa reunião da noite de hoje. Eu vou pedir para o nosso amigo Jorge. Jorge, você pode, por favor, fazer a nossa prece de agradecimento? Bueno, Rose, é uma satisfação estar mais uma vez fazendo essa prece que caracteriza o encerramento de nossas atividades. Aprendemos muito, muita orientação, vemos que a misericórdia é fundamental para nosso progredir e que cada vez mais e mais, havendo as dobras não só básicas, como as complementares, possamos tirar o fruto, tirar a semente importante que nos leva a essa jornada de crescimento, de paz, de luz. Agradecemos ao Senhor mais uma oportunidade que nos é dada de evoluir, de crescer, de aprender, rogando plenamente a serenidade, o equilíbrio, a luz para a nossa evolução. E humildemente, Senhor, temos de lhe agradecer essa paz, essa tranquilidade, que a misericórdia que nos foi ventilada esteja sempre presente em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas ações, para que a evolução se dê num caminho de paz e luz. Obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco. Oriente-nos para que possamos crescer, possamos evoluir, possamos estar no caminho. Aquele caminho
que nos foi orientado no caminho do bem. Muita paz, muita luz é o que lhe rogamos. E humildemente, mais uma vez, repetimos que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus a oportunidade de reunirmos-nos aqui com uma grande família que somos na realidade, né? Todos filhos do mesmo Pai. E desejo para todos vocês um bom início de semana, de muita paz, de muita boa e de muito trabalho no bem. Tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. E Deus continue nos iluminar. Um abraço, Thales. Tudo bom. Obrigado, um abraço para vocês, hein? Meus irmãos. Muito obrigado. E Tudo bom. Amém estar com vocês. que possamos estar sempre juntos. Tchau. Recíproca é verdadeira. Tchau. Boa noite. Tchau. Deus. Vamos encerrar aqui para todos, tá bom? Boa Tá noite. ok. Boa noite. Segunda-feira estaremos de volta com o nosso estudo do Evangelho e das obras de Emmanuel. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.